possível perceber, ok, foi possível perceber que algumas coisas estavam a acontecer portanto, foi possível entender, acho eu, o mínimo do mais importante que aconteceu naquele mês na Assembleia Sinodal em Roma. Que notas é que eu destacaria? 4 ou 5 para iniciar a conversa e passar a bola à Cristina e ao Paulo, que eu acho que é quem importa mais ouvir, e isto serve como pontapé de saída. Primeiro, ou primeira nota, a questão da organização do espaço, que eu acho que foi uma mudança absoluta de paradigma, na minha perspectiva, tão importante quanto aquela que significou o Papa deixar de morar lá em cima no Palácio Apostólico, onde só chegava lá quem passava por 5 ou 10 filtros e 5 ou 10 pontos de segurança, e ter passado a viver numa casa onde trabalha gente que entra e sai do Vaticano todos os dias, onde passa gente que vem de todo o lado do mundo e, portanto, que circula, que traz novidades, traz notícias, os funcionários que trazem as suas angústias e as suas preocupações diárias e que conversam sobre elas com o Papa. Portanto, porque é que eu trago este exemplo para aqui? Porque a mudança da sala, acho que todos vimos fotografias da Assembleia, a mudança da sala, na minha perspectiva, significou trazer uma outra perspectiva para a Assembleia, para aquilo que era até aqui a Assembleia Sinodal. Até aqui tínhamos uma mesa de presidência, tínhamos depois à frente, nos primeiros lugares, num auditório em meia-lua, tínhamos os senhores cardeais, depois os bispos, e lá atrás, nas últimas filas, quando era o caso, leigos, mulheres, leigos, mulheres, alguns padres, portanto, numa perspectiva claramente hierárquica da própria organização do espaço do anfiteatro da Assembleia Sinodal. Desta vez, tínhamos mesas redondas em que se misturavam cardeais, bispos, mulheres, homens, padres, leigos, e isso dá uma mudança radical de paradigma na própria configuração da Assembleia. Segunda nota, o método que o Papa propôs e que eu acho que foi bastante respeitado pela maior parte dos participantes, creio que mesmo provavelmente pela grande totalidade. O Papa chamou-lhe o diálogo no espírito e com isso ele quis que as pessoas fossem para ali na predisposição de conversar sobre os temas do sínodo, os conteúdos do sínodo, mas também a partir das suas próprias vidas e numa perspectiva de estarem à escuta do que as outras pessoas diziam, portanto não entrar numa atitude de que eu vou dizer o que penso e ponto final, e não quero saber do que os outros dizem, e na hora de votar, voto. Não. A questão que o Papa propôs foi: eu vou, sobretudo, ouvir, de modo a que a minha opinião possa ser refeita, eventualmente, se eu estiver disponível para isso. E, de facto, eu acho que esse processo resultou bastante. Eu ouvi pessoas que me disseram foi uma experiência muito importante, de facto, nós ouvimos-nos uns aos outros, a maior parte das pessoas, pelo menos, esteve nessa atitude e, portanto, desse ponto de vista, foi uma coisa que eu acho que também foi um passo importante. Qual foi o reverso desta proposta do Papa, na minha perspectiva, e estando exatamente do lado de quem precisava de dar notícias, foi que isto foi traduzido numa má estratégia de comunicação. Esta perspectiva não é só a minha, falei com muitos colegas meus de Espanha, de Itália, de França, de Inglaterra, enfim, pelo menos dos que me lembro, e porque o que é que se passou? É que a equipa de comunicação do Vaticano, que não é a equipa de comunicação do Sínodo, onde estava o Padre Paulo, depois o Padre Paulo, se quiser, pode dizer alguma coisa sobre isto, se for relevante e importante, enfim, provavelmente não é muito relevante, mas a equipa de comunicação do Vaticano decidiu que fazia conferências de imprensa diárias, uma coisa positiva, só que essas conferências de imprensa eram convidadas 4 ou 5 pessoas, sem um fio condutor para a conversa,
E, portanto, nós chegávamos lá, ouvíamos um testemunho, poderia ser uma coisa na América Latina, depois outro falava da sua experiência do sínodo, que era fantástica, depois outra pessoa dizia qualquer coisa sobre a estrutura da igreja, e, portanto, não havia ali um fio condutor. Resultado, as perguntas dos jornalistas eram as mais diversas, díspares, sem uma conversa com nexo, e, portanto, aquilo que era suposto ser um sínodo sobre a sinodalidade, que apela à participação de toda a gente e que quer que as pessoas se envolvam, falhou no momento crucial, que era a estratégia de comunicação, ou seja, a mensagem e a experiência de lá de dentro não passou cá para fora. O que aconteceu, por exemplo, com a imprensa italiana é que rapidamente os jornalistas italianos da imprensa laica desapareceram das conferências de imprensa. Quem é que sobrou? Jornalistas católicos que estavam todos os dias nas conferências de imprensa, às vezes com perguntas completamente que não interessavam a ninguém, e, portanto, que não, enfim, interessavam aos seus públicos seguramente. Finalmente, enfim, o penúltimo ponto, claramente este sínodo, na minha perspectiva, representa também o retomar do Segundo Concílio do Vaticano, portanto, das perspectivas que o Vaticano II propõe em termos de dignidade radical e absoluta de todos os batizados e participação de todos no que a todos diz respeito, ou seja, na vida da Igreja. Ainda hoje, quando eu leio textos do Concílio, percebo que estamos muito longe, descontando a linguagem da época, que é uma linguagem que tem 60 anos, mas descontando a linguagem, estamos muito longe de pôr em prática muitas das intuições do Concílio. Este sínodo, quer no processo, quer agora na Assembleia e na síntese que nos foi proposta no final, creio que retoma várias dessas intuições. E então, finalmente, a última nota quase de rodapé, que é, o Padre António no início dizia, punha a questão de se estamos numa altura de desânimo e de impasse, e eu creio que esse, neste momento, é o grande risco. O sínodo, a Assembleia decorreu em outubro, estamos agora numa espécie de intervalo até ao Natal, possivelmente em janeiro há dinâmicas que se podem desencadear, e temos na prática até maio ou junho, antes de enviar de novo propostas, sugestões para Roma, para que elas sejam tidas em conta num documento que há de depois guiar o debate da Assembleia de Outubro do próximo ano. Facto é que eu já me cruzei com várias pessoas que até se envolveram bastante na primeira fase do processo e que agora me diziam já não quero saber, porque isto deu em muito pouco, não deu em nada, o debate é muito, está muito parado, e assim não vamos a lado nenhum. E, portanto, eu acho que esse é o grande risco, e a minha questão é como é que se mobilizam, de novo, grupos, paróquias, movimentos, as pessoas, para que elas percebam que estamos ainda a meio de um processo e que isto ainda não acabou. A meio ou se calhar a um terço, porque a Assembleia do próximo ano é só mais uma etapa num processo que deveria ser um processo de renovação constante da própria Igreja, ou seja, esta deveria ser a nossa dinâmica permanente. Mas o medo que eu tenho é exatamente que a maior parte das pessoas desmobilize e, portanto, a pergunta é como é que as mobilizamos? E se calhar com esta pergunta ou com outras, a partir das coisas que eu disse, ou eventualmente até de outras coisas porventura bem mais interessantes, eu passava a palavra, não sei, se calhar à Cristina, já agora que está mais longe, e damos Concordo. Cristina. E obrigado, desde já. Buenas noches desde Zaragoza, donde hace muchísimo frío en este momento, pero yo estoy muy a gusto con vosotros, así que no tengo ningún problema. Los puntos que ha resaltado Antonio son ciertos, y es verdad que la comunicación ha fallado porque quienes tenían que haber estado al frente de la comunicación era la Comisión de Comunicación, que para eso estaba en el sínodo desde el inicio. Y sobre todo porque la persona que estaba al frente de la comunicación, que era el prefecto de comunicación del Vaticano,
Pues sí, yo hablo siempre muy claro, o sea que, pero soy responsable de mis opiniones. No es una persona adecuada para la comunicación, aunque sea periodista. Es un señor que estuve en un círculo menor con él y me parecía que siempre tenía alguna idea buena, pero siempre cuando hablaba un obispo su opinión la retiraba porque había que darle paso a la opinión del obispo, ¿no? Y eso a mí me hizo pensar que no sé si no tenía mucha seguridad en él o otra cosa. Pero en todo caso la comunicación, yo veía las ruedas de prensa después y la verdad sea dicha que no contaban, no comunicaban, ni siquiera informaban de lo que estaba pasando dentro de la sala. Es verdad que a las personas que se llevaba eran personas que se habían propuesto desde la propia Comisión de Comunicación, pero creo que tampoco fueron personas que tuvieran mucha libertad para hablar o demasiada, eh, no sé cómo decir, quizás estaban un poco reprimidas en el sentido de hablar con un poco más de libertad. Es decir, se creó una sensación de secretismo donde no tenía que haber habido y de hecho no pasaba nada por contar cuestiones generales de la propia asamblea. Eso creo que ha sido el fallo más grande de la asamblea y que habría que intentar solucionarlo para la del año que viene. Pero me parece que en este momento lo más importante es rebatir esa idea del desánimo que presentaba Antonio. El documento no será perfecto porque es un documento humano, eso es evidente, pero el documento tiene muchísimos puntos positivos y alerta y nos pone en marcha de lo que tiene que ser la siguiente asamblea. Es decir, lo que nos muestra el documento es que quizá hay muchas personas que el concepto, la idea de iglesia es prácticamente termina en el límite de su iglesia local. Y eso no es. Eso no puede ser que se tenga que solucionar el problema que yo tengo o que se tenga que poner en marcha la idea que yo tengo. Es decir, ese yo lo tenemos que empezar a rebajar un poco y en la línea de que somos una iglesia universal, allí hemos visto realmente que si queremos cambiar la iglesia, ciertas cosas tendrán que llevar un orden. Y cuando se edifica una casa o se restaura una casa, lo primero que se fija uno es si los cimientos están en condiciones. Y los cimientos hay que revisarlos y hay que empezar por ahí. Yo no digo que haya cuestiones que a lo mejor se puedan abordar, pero eso es tarea también nuestra. Es decir, si en este momento que todavía no ha acabado el sínodo, lo que decimos es esto no merece la pena porque esto no avanza, creo que primero no somos justos, segundo tampoco ha habido una lectura exhaustiva del documento, porque el documento es muy profundo y el documento tiene puntos eh, yo creo que muy valiosos, y luego porque hay que tener en cuenta que ese documento, aunque hubiera laicos allí que tuviéramos derecho a voto, ese documento mayoritariamente ha salido porque un 75% de obispos ha votado. Un poco más, porque del 25% de los que eligió Francisco también había obispos y sacerdotes que irían a engrosar la parte, digamos, del 75%. Pero hay cuestiones que yo sinceramente no pensaba que salieran adelante el día 4 de octubre, cuando entramos en aquel nuevo escenario que de alguna manera ponía, digamos, daba la imagen de que realmente se estaba cambiando y que era un sínodo totalmente nuevo. Por ejemplo, el documento al final se aprueba por más del 80% de los presentes con derecho a voto. Eso significa que se ha aprobado por una amplia mayoría. A mí el hecho de que los obispos, por ejemplo, se haya aprobado, y lo digo porque creo que hay que ser también justos, ¿no? Que se haya aprobado una rendición de cuentas cuando es un tema que a los obispos, por ejemplo, les molesta tremendamente,
Y es transparente, los votos están también, quiero decir, se puede ver qué números tuvieron más votos negativos y cuáles tuvieron más votos positivos. Pero en todo caso, aunque todo aquello que pueda de alguna manera recortar el poder de los obispos haya tenido más votos negativos, al final se aprobó por esa amplia mayoría. Y creo que empezar por que los obispos reconozcan ellos mismos que la rendición de cuentas es necesaria, que no se pueden nombrar obispos a los monseñores del Vaticano que no tienen experiencia pastoral, por ejemplo, que se reconozca que la realidad, por ejemplo, que se cambiase absolutamente el título del capítulo de las mujeres. Yo no sé si esto se puede decir, pero el borrador que nos pasaron, el título era La dignidad de las mujeres en la Iglesia, por Dios, es que era seguir mareando que tenía, si tenemos o no tenemos dignidad. Es decir, y que admitieran que se cambiara el título, que 1.251 enmiendas que se enviaron entre el documento, el borrador y el documento que tenemos ahora entraron, yo creo que casi todas, porque el documento que tenemos ahora no se parece en nada al documento del borrador. Que se haya abordado, por ejemplo, aunque es cierto que el tema de los abusos, los obispos son muy reacios, los obispos de casi todo el mundo les cuesta mucho aceptar el tema de los abusos, pero que se haya hablado, por ejemplo, de reconocer el trabajo que hacen las religiosas y que no pueden seguir trabajando en las condiciones que están, pues me parece que es un logro más que importante. Me parece, no sé, hay demasiados temas ahí, o que se hable de los ministerios laicales sin un límite, vamos a decir, sino que se reconozcan las realidades de una iglesia universal que no es igual. Y yo creo que esos son avances que tenemos que tener en cuenta, porque son realidades que tenemos ahí, que se aborde abiertamente que la formación que se da en los seminarios no funciona, que se aborde que no es que no funcione la teología, que eso evidentemente no funciona, y que Francisco 2 días después de terminar la asamblea dio orden de que con un motu que se empezase a realizar una teología que aterrice en el tiempo de ahora y que tenga un entramado, una esencia sinodal. Que se aborde todo eso, que se reconozca que la ratio fundamentalis realmente no sirve porque, siendo sinceros, nunca sirvió, que se acepte todo eso y que se vea que sobre todo la formación en los seminarios no vale porque el modelo ministerial está agotado. Creo que son pasos ya muy a tener en cuenta como para criticar un documento o decir esto no va a ninguna parte. Que es verdad que no se ha aprobado la bendición de las parejas LGTBI, pero es que no era el objeto del sínodo en sí. Pero en cambio, se ha aceptado y por primera vez, es verdad que no aparecen las siglas LGTBI, pero para eso está el consenso. Las siglas LGTBI, cuando escuchas sobre todo en las conversaciones de café, quizás que el café de por la mañana era muy importante para tener conversaciones con muchas personas con las que no podías hablar porque no estabas en su círculo. Pero cuando tú escuchas, por ejemplo, cómo los obispos africanos te explican por qué no quieren que aparezcan las siglas LGTBI, pero en cambio sí quieren que aparezca la diversidad sexual y de género, que es la primera vez que el género entra positivamente en un documento y que es tremendo. Personalmente creo que es mucho más amplio el concepto de diversidad sexual y de género que las siglas LGTBI, y que te digan que quieren que aparezca la diversidad porque ellos tienen personas así en sus comunidades y no saben cómo atenderlas y quieren aprender. Claro, que te pregunten eso significa que hay avances. Que te lo pregunten en una conversación de café y no abiertamente en la asamblea también dice otras cosas, pero de momento vamos andando y sinceramente creo que decir vamos, ya dejamos todo porque esto no merece la pena, creo que ese sí que es el gran riesgo, porque en este momento sí que nos vamos a jugar el futuro, y el futuro en este momento está más en manos de los laicos, fíjate lo que yo creo, más en manos de los laicos, de los sacerdotes, que en sí que en manos propiamente de los obispos. Gracias, Cristina. Y quizás
eh, perdão, perdão, eh, talvez, acho que foi muito importante teres dito isto também, para destacar exatamente, eu deixei de lado alguns aspectos importantes da síntese, e portanto acho que foi muito bom ouvir-te a destacar esses aspectos relevantes, e que agora as comunidades e os grupos obviamente devem retomar. Paulo, o Padre Paulo Terroso de Braga, o António também já nos apresentou, estiveste lá dentro no olho do furacão, propriamente, a assistir de lado aos debates. Enfim, um primeiro comentário teu, uma primeira intervenção tua. Primeiro, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Então, começar pela comunicação. De facto, é estranho que tenha havido alterações na comunicação. Ou seja, eu faço parte da Comissão de Comunicação, existe uma Comissão Metodológica, Comissão Teológica, Comissão Espiritual, e, portanto, aparece esta Comissão de Informação, que está à frente o prefeito para a comunicação, que é o Paulo Ruffini, e a partir daí, digamos, quer o Thierry Bonaventura, que é o responsável pela comunicação, quer todos nós que fazemos parte da sua equipa de trabalho, estávamos sob a orientação do Paulo Ruffini. Há um entendimento muito restrito de um artigo, que é o artigo 24, do regulamento do Sino, não é? Como se deviam proceder os trabalhos, que foi entendido precisamente de uma forma muito, muito restrita. Basicamente, as pessoas quase podiam dar só testemunho do que estavam a viver, mas não revelar o que se estava a passar concretamente lá dentro. Depois era briefings, mas no fundo eram comunicações, portanto eram conferências de imprensa, várias coisas nesse sentido, e que na verdade não foi do agrado dos jornalistas. E o Papa no início explica por que razão pede esse jejum. Duas coisas. Primeira, nos sínodos precedentes, lembrando o sínodo sobre a família, focalizou-se muito na questão dos divorciados recasados, onde o sínodo é muito mais sobre a família, muito mais do que essa questão. Era uma questão importante, uma questão mediática, certo? Falou do sínodo sobre a Amazónia, a questão dos viri probati, portanto, a possibilidade de ordenação de homens casados. Enfim, ele deu vários exemplos. Mas havia também uma outra razão que o Papa tinha, não revelada, mas ela foi falada, que é não personalizar em alguns participantes o sínodo, ou seja, em algumas pessoas, né? E tentando assim que todo o processo sinodal, que a Assembleia Sinodal decorresse com a maior tranquilidade possível, a maior liberdade possível. Bom, pois tudo isto é muito questionável. Agora, relativamente entrando no documento, eu agradeço quer a Inês, quer a Cristina, quer o António terem já referido grande parte do que se passou lá dentro, mas eu acho que nós temos entre mãos um grande documento. Portanto, eu não concordo que seja uma coisa menor, mas por nada. E vou começar por dizer que a primeira coisa a fazer é ler o documento. Eu acho que há muita gente a comentar e não lê o documento, ou não leu o documento. E hoje 40 páginas parecem-nos Os Miseráveis, de Victor Hugo, ou Guerra e Paz, de Tolstói, ou O Senhor dos Anéis, de Tolkien. Quer dizer, é uma coisa impressionante. Não é a melhor das literaturas, já vos digo, não é a melhor das literaturas, mas são 40 páginas. E, portanto, começar por ler o documento. É um documento muito corajoso. E a Cristina já falou algumas coisas. Por exemplo, quando se refere relativamente à questão dos bispos, a ver se eu agora encontro, se não me perco aqui. Portanto, de regular, de ver a sua ação, e assim de uma forma muito clara. Eu acho que isso não é só importante, como enfim, que mostra coragem, como quando se fala da mão de obra barata das freiras, das religiosas também, não é? Quando expressa, por exemplo, sobre o diaconado, quando se fala da questão do diaconado, e aí expressa, digamos, a visão que é na Igreja, as várias posições que na Igreja há sobre o diaconado, também me parece bastante, quer dizer, bastante transparente ao mesmo tempo. Além disso, é um caderno de encargos.
deixa-me usar esta expressão para todos nós, com 81 propostas e com 20 propostas muito concretas que desafiam a teologia, a pastoral e o direito canónico. Por isso, e também já referiu a Cristina, esta carta apostólica sob a forma de motu próprio do Papa, no dia 1 de novembro, está na sequência do sínodo. Está na sequência do sínodo. Se forem ao número 3 dessa carta, o que é que diz lá? Uma igreja sinodal missionária em saída tem que responder uma igreja sinodal em saída e missionária uma teologia em saída. E repete depois no número 6, o diálogo com os outros saberes pressupõe evidentemente o diálogo interno da comunidade eclesial, a consciência do essencial, a dimensão sinodal e a comunhão e dimensão comunal no fazer teologia. Portanto, está na linha daquilo que foi, digamos, o que são as propostas que aprofundam-se do ponto de vista teológico, pastoral e canónico. Não é? E a mim admira-me mais até que esta carta, a recepção a esta carta tinha sido assim uma coisa menor. Não vi uma discussão sobre o que está aqui escrito. Quando o Papa diz que não basta, quer dizer, uma teologia do futuro não se pode limitar a repropor abstratamente fórmulas, esquemas do passado, não é? É chamada a interpretar profeticamente o presente, novos itinerários para o futuro, à luz da revelação. Quer dizer, me parece que é uma coisa, enfim, uma coisa menor, não é? Que não importa. O que é que se espera, digamos, deste tempo? Pessoalmente, quer dizer, aquilo que eu vou vendo, a questão da falta do entusiasmo e indiferença, ela já estava para muitas pessoas antes, não é agora que ela começou. Eu posso dizer o que é que está a ser feito noutros locais. Por exemplo, o Conselho Episcopal Latino-Americano, que é conhecido como a CELAN, que reúne nada menos que 22 conferências episcopais neste momento, fez um resumo da síntese. Portanto, se era grande, eles diminuíram, não é que me dissem muito, diminuíram de 40 páginas para 29 páginas. Têm organizados 3 seminários online. Um aconteceu ontem, a primeira parte, sobre o rosto de uma igreja sinodal. O outro vai acontecer amanhã, sobre todos os discípulos, todos os missionários. No dia 12 de dezembro tem, portanto, a terceira parte, tecer laços, construir comunidade. Tem uma proposta de leitura orante que está a ser publicada todas as semanas do Advento, também para promover o aprofundamento do relatório de síntese. E desde esta segunda-feira que estão a ser publicados vídeos. A ideia é ter 20 vídeos em espanhol e português e depois organizar uma minissérie de 3 capítulos com base nesses vídeos, também para, digamos, dar a conhecer o relatório de síntese. O Rafael Luciani, que é um dos teólogos, a Cristina também conhece bastante bem, creio que já esteve noutros momentos com ele. O que é que ele diz? E mais uma vez, para me compreender, eu gostaria de terminar por aqui a minha intervenção para não alongar muito mais, que é o seguinte: temos que evidentemente envolver todos. A Cristina também ouviu como eu ouvi, de que, sobretudo, é importante também envolver o clero, não é? Continuam muito resistentes, os bispos, não é? E percebeu também que houve uma intervenção no sentido, enfim, não ser extremamente duros com o clero. E depois no dia a seguir, creio que foi no dia a seguir, o Papa tem um discurso brutal, que fala de clericalismo, ou seja, fala-se para ter... Depois o Papa vem ali com um balde de água fria a falar, foi um discurso bastante duro, não é? Mas o que é que diz o Rafael Luciani a propósito deste caminho que o Salamo está a fazer? Estão muito empenhados, quer dizer... O que me parece claro, que é o relatório síntese, obriga-nos a iniciar um caminho de reflexão teológica e canónica que possa ajudar no discernimento, no tomar decisões. É preciso dar corpo a todas estas questões, corpo teológico, fundamento teológico a todas estas questões. Desde o diaconado feminino, desde os ministérios, o alargamento, a ampliação do ministério de leitor, que possa também ao mesmo tempo, não só leitor, mas também de fazer a homilia ou a pregação, o ministério dos casais, o ministério da escuta, e uma igreja ministerial que pode ser, quer dizer, outros carismas que possam ser reconhecidos, não é? Por isso, na minha perspectiva, toda a gente sabia que esta era a primeira sessão, que era a primeira sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. Portanto, há uma outra segunda, e este tempo que vai desde a primeira à segunda não pode ser um entretanto preguiçoso, não é? Como se lá, em 2024, alguém,
vai decidir por nós isto. Esta tertúlia, digamos assim, que estamos a ter aqui na Capela do Rato é já é um bom sinal, como outros momentos. Já fui convidado eu próprio, e a Leopoldina também faz parte da comissão, a ir na Cirpe do Porto, umas irmãs também aqui me pediram, quer dizer, pontualmente há estes convites. Agora, eu pergunto, posso fazer uma pergunta? Como é que está a ser recebido a relatório de síntese nas nossas faculdades de Teologia? Como é que está a ser recebido? Como é que foi recebido este modo próprio? Há um entusiasmo ou não? O que é que o Papa nos está a pedir? O prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé disse há pouco tempo, quer dizer, que nós de facto temos um problema sério. Não temos grandes teólogos. A verdade é essa. Não temos grandes teólogos, não temos aqueles grandes teólogos que tínhamos no Concílio Vaticano II. Eu não quero aqui falar mal dos teólogos, entenda-se, não é? Se calhar também, provavelmente, não foi dado tanto espaço, tanta oportunidade para refletirem, porque há assuntos que, enfim, que ninguém tinha ousadia ou sequer tinha alguém para orientar essas teses. Mas este é o momento, quer dizer, este é o momento ideal para quem quer fazer teologia. Este é o momento ideal. Portanto, desse ponto de vista, há que aproveitar esta oportunidade, porque acho que o Papa nos está a dizer, e o Sino está a dizer, não há temas tabus. Querem estudar? Estudem. Estudem, reflitam sobre eles. E terminar por aqui, por enquanto. Obrigadíssimo, Paulo. E acho que essa interpelação também é muito, muito interessante. E eu até pegava nela para vos desafiar a mais uma curta intervenção, com dois tópicos, se calhar. Que é exatamente esse da teologia, porque o que me parece é que o Papa, nesse moto próprio, no fundo reflete aquilo que tem sido a experiência da teologia latino-americana, independentemente de ser mais a teologia da libertação, ou a teologia do povo, ou outra corrente, mas a experiência da teologia latino-americana é muito uma teologia que se faz, que se reflete a partir da experiência das comunidades. Ela não está isolada da experiência das comunidades. Enquanto que, grosso modo, a experiência da teologia europeia é muito uma teologia que nasce de uma reflexão que obviamente tem a ver com muitas coisas das nossas vidas, mas que não tem origem nas comunidades. E essa parece-me que é uma diferença importante. Eventualmente vocês poderão comentar isso ou não, se acharem bem. A outra ideia é esta, a envolvência de todos os batizados, assim se fala disso, e portanto, claramente aí também é muito importante esse apelo que é feito, na minha perspectiva até de uma forma mais conseguida do que o texto da carta que foi dirigido 3 ou 4 dias antes do final do sínodo, que foi a carta que foi redigida a todo o povo de Deus. Mas na síntese há um apelo claro à envolvência de todos os batizados no processo e a que essa envolvência continue. E há dois aspectos aí que eu gostava de destacar e eventualmente então pedir-vos um curto comentário, que é, por um lado, a questão da diversidade de culturas, aquele pormenor que há pouco a Cristina contou sobre os bispos africanos, acho que é muito relevante, e na síntese percebe-se de facto que há ali uma tentativa de conseguir, digamos assim, aceitar a diversidade de expressões da fé, por um lado, mas que haja um mínimo denominador comum na expressão dessa fé. Hoje, por exemplo, eu fiquei, deu-me alguma vontade de rir, se não fosse trágico, a ver que o cardeal Sará, que é do Ghana, portanto africano, disse que as liturgias africanas são demasiado barulhentas e demasiado africanas. Bom, se fossem liturgias demasiado europeias, eu acharia estranho. Serem liturgias demasiado africanas, não acho estranho, claramente, e gostaria de dizer isso um dia ao cardeal Sará. Mas, enfim, isto foi em parênteses para dizer que essa diversidade de culturas pareceu muito importante em algumas das coisas que aparecem na síntese. E depois,
a questão, e isto se calhar entronca com a questão da teologia, a questão de como é que este sínodo, que é claramente um sínodo que está a repensar a Igreja, como é que ele pode continuar a vincar a ideia de que a Igreja não está ao seu serviço, mas que está ao serviço do mundo. E nesse sentido, houve 3 iniciativas do Papa que claramente foram um sinal de que o sínodo não podia deixar de olhar para as feridas da humanidade. Primeiro, logo na véspera, no dia do início da Assembleia, o Papa publica a Laudate Deum, que está, enfim, na berra neste momento por causa da cimeira do clima no Dubai. Portanto, a questão da casa comum, a questão da criação, a questão da ecologia, do ambiente. Segundo, o Papa promoveu uma oração pelos refugiados e pelos migrantes em plena Praça de São Pedro, junto daquela escultura, possivelmente quem já esteve em Roma já teve ocasião de ver aquela escultura que homenageia exatamente todas as grandes vagas de refugiados e de migrações que houve na história e de todas as culturas e de todas as latitudes. E a essa oração, eu creio, a Cristina e o Paulo podem me corrigir, creio que a seguir a essa oração, no dia seguinte, salvo erro, houve um responsável de uma ONG que trata, cujo carisma é salvar migrantes no Mediterrâneo. Luca Casarini. Deve estar a falar de Luca Casarini. Exatamente. O Luca Casarini, que teve uma intervenção, parece que arrebatadora na Assembleia Sinodal e portanto, que trouxe para o interior da Assembleia a questão, o drama dos refugiados que nós estamos hoje a viver. E, finalmente, já na véspera, praticamente, do encerramento do Sínodo, o dia de jejum e oração pela paz que o Papa promoveu, terminando também com uma oração na Basílica de São Pedro. Tinha rebentado a guerra em Gaza, estamos ainda a sofrer as consequências e a tragédia da Ucrânia, estamos com 40 ou 50 conflitos pelo mundo inteiro, com tensões a crescer, com o discurso xenófobo e racista também a crescer mesmo entre nós, e na Europa, e na Argentina, e por aí fora. E, portanto, todas essas questões, sobretudo esses grandes temas, o Papa quis levá-los para o interior da Assembleia e, com isso, dizer este sínodo tem tudo a ver, sendo um sínodo que está a refletir sobre o que é que nós queremos ser como Igreja, mas não podemos refletir isto sem pensar e como é que nós trazemos as feridas da humanidade para o interior da nossa comunidade. Deixo-vos estas 2 pistas, se quiserem fazer um curto comentário, e depois abrimos à conversa com as outras pessoas também. Eu vou fazer uma reflexão muito simples. Eu deixo a questão da teologia para os teólogos. Eu não sou teólogo, eu deixo para a Cristina essa questão mais da teologia. Que é interessante que refere precisamente esta carta apostólica, fala de uma teologia contextualizada e que nasce a partir de baixo. Portanto, enfim, mas eu deixo a teologia para os teólogos. Uma das questões que surgiu era o sínodo estava a decorrer num tempo, a guerra da Ucrânia já estava a acontecer, não é? Mas depois arrebenta o drama deste ataque terrorista do Hamas a Israel no dia 7 de outubro e, portanto, o que é que significa estar a viver, digamos, a celebrar um sínodo em tempo de guerra, não é? Ou em tempos sombrios, mas a expressão é outra, tempos sombrios faz lembrar o Bertolt Brecht, mas aqui, aliás, há uma capa, a primeira página, não sei se te recordas, António e Cristina, do Observatório Romano, muito, muito bela, que foi depois dessa oração pela paz. Temos a capa toda a preto, e depois em letras brancas uma parte da oração do Papa. Exatamente. E eu só queria... mas eu queria alargar essa tua reflexão. Tu falaste aí dessas coisas todas, eu queria alargar. Cortaram-te o som, António. Estava mesmo a pedir aqui para lá de um recado, não te preocupes. Desculpa. Estava-te a ver. Então é o seguinte, é que no outro dia surgiu esta questão, quer dizer, nós vivimos num tempo de extremos, falta moderação.
não é? Da extrema-direita à extrema-esquerda. E eu acho que a luz ou digamos, o sinal de esperança deste sínodo e a minha convicção profunda mesmo, de que acredito mesmo que é fundamental, essencial para a Igreja, e que o caminho é este. No outro dia estava há pouco a falar do método da conversação no espírito, é isso, e emergiu, esse método emergiu como método de discernimento comunitário desde 2021, portanto é um dos frutos do sínodo. É que no momento de extremos, não é, a Igreja se coloque no diálogo, na escuta uns dos outros, frente a frente, olhos nos olhos, não é? E de uma forma serena. E o convite que eu tenho vindo a fazer às pessoas é passar algumas intervenções, venham elas, sejam do interior da Igreja ou de fora da Igreja, mas sobretudo mais internas, não é? Portanto, da vida da Igreja, da qual fazemos parte, pelo filtro dos frutos do Espírito Santo. Daquilo que é paz, da alegria, da bondade, ou seja, fazer passar, se um tipo de discurso consegue passar por esse filtro, não é? Porque isso nos diz muito se de facto é o Espírito de Deus ou se é o mau Espírito, não é? Por isso, eu só gostaria de sublinhar que o sínodo, quer dizer, digamos, era uma barca a navegar numa grande tempestade, mas com Jesus a comandá-la, não é? Isso é o que eu senti, ou seja, no meio não é que estivéssemos ausentes dos dramas da humanidade, porque não se estava, portanto estávamos ali em permanente diálogo com aqueles, não são só gestos simbólicos, mas momentos de oração, mas que o sinal de que o caminho é outro e que a Igreja está a apontar esse caminho outro, parece-me interessante. E vejo nisso um gesto profético, porque digo mais uma vez que é no momento em que parecem que os discursos muito fortes, muito violentos, de forma tão diretivos e às vezes tão parece claros que não há qualquer dúvida, a Igreja se coloca à escuta uns dos outros e à escuta do Espírito Santo para aquilo que ele tem a dizer à Igreja e à Igreja para servir o mundo, porque essa é a missão da Igreja, é servir precisamente o mundo. Cristina? Sí, has tocado 3 puntos que en realidad es como un círculo, ¿no? También has jugado un poco con la imagen de la asamblea, con esa imagen circular, porque la experiencia de la teología hispanoamericana es que es una teología que va unida a la pastoral, es decir, ellos no han hecho una teología como la estamos haciendo en Europa, que es una teología más de salón. Es decir, nosotros estamos en un ambiente muy exquisito y no separamos mucho la pastoral. Ellos no hacen teología sin hacer a la vez pastoral. Y eso se nota porque ahí es donde han integrado realmente, o mejor dicho, han dejado que emergiera una teología que está enraizada en la realidad de los pobres, de los sin voz, de los apartados, de los rechazados y de los no aceptados. Creo que en este momento no es trasladar ¿cómo decir?, la locomotora de la Iglesia a Hispanoamérica, porque sería el mismo error que hemos hecho muchos años pensando que Europa era la locomotora de la Iglesia, ¿no? Que ese ha sido el problema. No es cometer ese error otra vez, pero sí es cierto que tendríamos que aprender. Lo que decía Paulo de todas las actividades que están llevando a cabo en este momento desde los ámbitos, pero hasta las comunidades más pequeñitas de Hispanoamérica son algo que para mí me causa envidia por una parte y me causa vergüenza por otra, por el hecho de que aquí no hay absolutamente nada, ¿no? Por lo tanto, la teología que se tenga que empezar a hacer desde este momento, si de verdad queremos implicarnos en la realidad sinodal, tenemos que renunciar, por lo menos en Europa, a la teología de salón y meternos en el barro de todos los días. Yo suelo decir que en este momento hay más cristianos fuera de la Iglesia que dentro de la Iglesia y que están haciendo realidad el reino en la sociedad y en un mundo en el que es más bien hostil. Bueno, pues vamos a salir también de esas
de nuestras iglesias, ¿no? Esa iglesia de puertas abiertas de la que nos habla Francisco nos invita a salir y a tomar contacto con ese mundo que es en realidad donde tenemos que estar y donde la iglesia tiene que estar si quiere de verdad cumplir con su misión y ser de verdad misionera. Después decías lo de todos bautizados y la cultura y demás. Mira, esto es una percepción personal, no sé si Paulo la compartirá o la habrá visto como o ha tenido la misma percepción que yo, pero yo he percibido en la asamblea que la comunión sí se debe de mantener, pero no con la uniformidad por fuerza. Es decir, la comunión se tiene que basar en algo que desde luego no sea pretender que absolutamente seamos todos iguales, que todas las leyes, incluso en la iglesia, sean iguales para todos. No se puede hacer eso, porque es tal la diversidad de culturas, es tal la diversidad de realidades, que es tremenda, ¿no? O el mero hecho de, comentábamos antes también, los ministerios laicales, es que no pueden ser iguales, es que no pueden ser iguales, ¿no? Yo recuerdo que estuve en un círculo menor donde todos hablábamos italiano, pero solo uno era italiano, que además era Ruffini. Ya esto lo digo ya a modo de anécdota, ¿no? Pero el resto, que estaba, por cierto, el presidente de vuestra conferencia episcopal, había un obispo de Mozambique y luego había varios obispos de lo que fueron los países del telón de acero, católicos de rito latino, me refiero. Para mí fue el círculo que más me abrió la mente y el corazón, porque me hizo percibir una realidad completamente diferente, ¿no? Y, por ejemplo, este obispo de Mozambique, que tenía 3 parroquias en su diócesis y 5 sacerdotes, y cada parroquia tenía 350 kilómetros de territorio cada una a la redonda con 5 sacerdotes, él decía: yo tengo mujeres que ejercen ministerios que no están instituidos y que probablemente el derecho canónico me rechazaría por toda cuestión y por todas historias. Y él decía, pero si yo quiero que las personas estén atendidas y las comunidades funcionen, yo necesito esas mujeres con esos ministerios. Eso no nos puede servir a nosotros, pero para ellos es vital y es necesario. Entonces, cuando nosotros reducimos los ministerios al diaconado femenino, me parece que es una absoluta tontería fijarlo solo en el diaconado femenino, cuando además estamos invitados a buscar, porque solo dice Predicate Evangelium, qué ministerios, por ejemplo, son necesarios en cada diócesis, porque no tienen que ser para todos iguales. Y eso creo que es un gran adelanto pensar que no todo tiene que ser absolutamente igual y que eso no va a romper la comunión. Y luego decías que Francisco ha estado constantemente recordándonos la realidad, Laudate Deum, en la oración por los inmigrantes. Teníamos a Luca Casarini, que era un encanto en la distancia corta, era un hombre con el que además te explicaba y te contaba lo que hacía como si fuera, no sé, como que tú te levantas y vas a ponerte un café en tu casa, ¿no? Con la cosa más natural del mundo. Y eso nos tenía que hacer pensar, y por eso te hablaba de que has tocado unos puntos que son como un círculo. Nos tenía que llevar la experiencia de Luca, por ejemplo, o la experiencia, no sé, es que no sé cómo se pronuncia el apellido, el limosnero del Papa, el cardenal, Conrado. pues este, Sí, sí. por ejemplo, son personas que nos tenían que llevar a pensar sencillamente por lo que hacen, ni siquiera por lo que dicen, a esa realidad, esa teología que tiene que estar hundida en el barro y hundida en lo que es la realidad de este mundo y la realidad de las personas. Creo que esa es la teología a la que tenemos que ir, pero nos cuesta mucho salir, por lo menos en Europa, del salón. Eu só ia acrescentar uma coisa, a Cristina está a dizer a questão dos ministérios, e portanto, no dia 1 de dezembro, portanto, isto foi sexta-feira, eu estive num encontro com as irmãs missionárias do Espírito Santo, elas a falar da experiência delas no Brasil, também noutros países de África, que
ministérios como mulheres assistentes de matrimónio, o próprio cardeal que é e bispo de Manaus, o Leonardo Steiner, ele falou que em muitas comunidades no Brasil, quem está à frente delas são mulheres, não é? Portanto, como esse bispo estava a dizer, quer dizer, vai-se muito, estão a acontecer coisas, sobretudo nesses países de missão, que vão muito, muito à frente da Europa, a verdade, e que o laicado tem um papel absolutamente relevante e necessário, e sem o qual não era possível levar quer dizer, a igreja estar presente. O que me parece é que precisa dar voz a essas experiências, não é? E me parece que na Assembleia, enfim, nas congregações gerais, poucos momentos, aí eu enfim, vou dizer, poucos momentos houve espaço para essas narrativas, não é? Para falar, falou-se muito pouco disso, desses ministérios, não é? Houve alguns momentos assim, alguns momentos interessantes, houve uma intervenção de um bispo, até por ser propósito, deves-te recordar das diaconisas, não é? E foi bastante forte, não é? A dizer que não se estava a inventar nada, não é? Bom, enfim, mas depois a necessidade de contar aquilo que está a acontecer. Eu não sei se eles próprios têm algum problema em dizer isso, quer dizer, mas sabem-se, porque as nunciaturas estão lá, elas sabem o que está a acontecer, quer dizer, não é... É mesmo dar forma, é mesmo dar forma jurídica mesmo a isso, não é? Teológica e jurídica, essa realidade e pastoral. Portanto, eu vejo neste caminho que estamos a fazer, eu vejo com muita esperança, muito honestamente, vejo com muita esperança. E acho que o documento é muito importante, quer dizer, ainda há pouco se falou dos seminários. A Ratio Fundamentalis, que é aquilo que regula a formação dos seminários, que é de 2016, já é velha, já está a ser pedida para ser revista. E está lá expresso digamos, está expresso no relatório síntese, não é? E bom, é sabido, a primeira intervenção do Papa foi sobre os seminários. Foi sobre os seminários. Portanto, é uma realidade que é preciso olhar com muita seriedade, não é? Não temos seminários adequados para os novos tempos. Sejamos claros, não temos seminários adequados que estejam a formar para os novos tempos. É culpa dos formadores, é culpa dos seminaristas, é culpa dos bispos. Dizem-me que há ideias, que não falta coragem. Eu só não vejo, as ideias não vejo onde é que elas estão. A coragem, quer dizer, que é fazer reflexão sobre esse assunto. Diagnóstico, já estamos cheios de diagnósticos. É preciso colocar em prática, ou começar a fazer, quer dizer, um caminho, a usar um caminho diferente. No outro dia, num grupo de padres, de amigos, refletíamos sobre isso, quer dizer, sobre a minha própria experiência de seminário, sobre a nossa experiência de seminário, não é? Nós reconhecemos que já não faz sentido. Nós reconhecemos que não faz sentido. Portanto, é preciso empreender esse caminho novo. E por isso, eu acho este documento, muito honestamente, claro, a Cristina esteve nos círculos menores, viu e ouviu muito mais do que eu vi e ouvi, ouvi e sei o que se passou nas congregações gerais. De qualquer modo, eu acho que neste momento há uma coisa que está a acontecer, que é a indiferença não está só nas pessoas não crentes. Eu acho que há uma indiferença e uma certa apatia que é preocupante. Isso é que me preocupa mais, ou seja, como, não sei, como se não tivéssemos, faltasse fulgor, faltasse entusiasmo, paixão, não sei. Eu partilho isto com muita, enfim, de uma forma muito honesta, quer dizer, que eu acho que falta entusiasmo mesmo, ou paixão, ou medo, não sei. E provavelmente não podemos desligar isto de uma realidade do mundo e nomeadamente da Europa, que é isso mesmo que tu estás a dizer agora, não é? Que é falta paixão, ou então a paixão é canalizada para coisas que não deveria ser. Bom, com isto e agradecendo também os vossos comentários, se calhar passávamos a palavra agora a quem quisesse fazer perguntas ou curtas intervenções. Talvez ouvindo 2 ou 3 pessoas e depois dando de novo a palavra à Cristina e ao Padre Paulo. Não sei como é que... Bom, temos que, antes de mais, esperar que as pessoas manifestem vontade de intervir, de dizer, para depois, ou eu ou o Padre António, podermos
podermos dar a palavra, não é? Normalmente a primeira pergunta é sempre mais complicada de aparecer. Podemos, se quiserem, passar imediatamente à segunda. Portanto, que assim... Eu estou à espera, portanto, estou aqui com o chat diante dos olhos, a percorrê-lo à espera de perguntas, intervenções das pessoas que nos estão a ouvir, por escrito. Alguém que levantou a mão? Pedimos por escrito, que é para mais fácil gerirmos nós por aqui. Não sei se toda a gente sabe ir aí escrever, sabe? Pois. Pois. A Rita está a levantar a mão, não sei se é para intervir. Pelo menos eu estou a ver a Rita de mão levantada. É isso, Rita? Tens é que ligar o som, se é mesmo para intervir. Não quero dizer nada. Ok. Pues, Então, eu... Ana Carvalho, a partir da condição de batizada, que espaço tenho eu para contribuir diretamente nesta fase do sínodo? Luís Marinho também. Com tantas sugestões de aprofundamento teológico canónico, como vai acontecer na prática até à próxima sessão? Como vai acontecer na prática até à próxima sessão? Uma boa pergunta e ampla. O que fazer com tantas sugestões de aprofundamento teológico e canónico? Traduzo eu. Como mobilizar os crentes? Outra pergunta. E pronto, não sei se a Cristina e o Padre Paulo Torroso poderão já querer comentar o que por aqui vai acontecer. Queria só dizer que penso que a maioria dos cristãos hoje também dizem que querem uma igreja diferente, mas ficam simplesmente à espera que de cima digam como é que mandem Como é, orientações. mandem orientações. Pronto, ok. Continuando. Sim, essa é uma das grandes questões, é como é que vão decorrer os trabalhos ou este processo até à próxima Assembleia, não é? À segunda sessão. É verdade, a irmã Nathalie também esteve em Viana do Castelo, nas jornadas diocesanas, disse que brevemente da Secretaria do Sínodo chegariam às conferências episcopais orientações para os trabalhos, não é? Para fazer o que fazer durante este período, ou pelo menos sugestões, não é? Algumas diretrizes, também acho que usa essa expressão. De qualquer forma, podemos ser mais proativos, nós não temos que abordar todo o documento, não é? Mas se calhar podemos selecionar, de acordo com a nossa realidade, aquilo que eu diria a Conferência Episcopal ou cada igreja local, ou seja, cada diocese ou comunidade, ela pode abordar uma questão que lhe seja mais próxima ou importante para a própria comunidade. A questão que é colocada pelo Luís Marinho, sim, também parece importante, mas aquilo que eu vejo e tenho visto em alguns, quer em Salamanca, há pouco tempo teve lá um bom número de teólogos que fazem parte da Comissão Teológica, eu creio que foi em Salamanca, que estiveram reunidos, e vi também há momentos num outro local na Europa onde estiveram reunidos também teólogos, alguns deles, quer dizer, conheço-os que fazem parte da Comissão Teológica da Secretaria do Sínodo. Ou seja, parece-me que os trabalhos estão a decorrer. Eu gostaria de dizer uma coisa. Nós parece que este processo começou em 2021, mas o processo, este caminho que nós estamos a fazer e que agora iniciou, assim, digamos, em 2021, ele começa desde o início do pontificado, esta é a minha leitura do Papa Francisco, e é muito claro a partir de 2018, com o documento da Comissão Teológica Internacional sobre a questão da sinodalidade e depois com o Episcopalis Communium, de modo que ele já tinha vindo a ser trabalhado nos anos anteriores. Se nós pensarmos que em 2015 já havia aliás, a Quiriniana, que é uma editora italiana, tem um livro sobre a reforma na igreja, que a Cristina está a dizer que sim, pronto, que também conhece. Ou seja, tudo isto já está a fermentar há muito tempo.
Não foi agora, não é? E não estamos... Enfim, há alguma, digamos, os trabalhos estão a acontecer de uma forma mais concreta agora, mas tudo já vem ser trabalhado desde o início do pontificado. Do pontificado, não é? Do Papa Francisco. E, portanto, eu estou convencido, enfim, se ninguém aqui em Portugal quiser, eu parece-me que a Secretaria do Sínodo está aberta, está, aliás, desde o início, que é muito receptiva dos contributos que possam vir, quer das conferências episcopais, quer pessoais, quer de outros grupos. Eu tenho essa ideia e não é só ideia, é real. E, portanto, primeiro, estou convencidíssimo que há teólogos neste momento a trabalhar algumas questões, e canonistas e pastoralistas da Sede, ou seja, ninguém vai chegar lá de mãos vazias. Este documento, como alguns dizem, está destinado a ser mártir, até morrer, é a semente lançada para germinar um outro documento de trabalho, e, portanto, quando chegarmos a 2024, teremos já, digamos, sobre estas questões, algo muito mais substancial. Esta é a minha convicção. Paso a palavra a Cristina, no sé. Sí, preguntaba, creo que era Ana, que en mi condición de bautizada, ¿cómo puedo participar? Es que lo curioso del caso es que Francisco sigue invitando a todos, incluso a los no bautizados, a que participen, porque quiero decir, sí, entre las muchas novedades que tiene este sínodo, es que Francisco tiene tan claras las ideas que a nosotros nos cuesta seguirle un poco el ritmo, ¿no? Aunque vaya cojo o aunque vaya en la silla de ruedas. Nos lleva mucho de la... Posso interromper? Sí, sí. Desculpa, só para dizer isso. É precisamente isso. Tem tão claro, e acho que vai muito mais à frente de todos nós, que o problema é que nós temos agora que correr atrás dele e dar consistência, ou digamos, o fundamento teológico ao que ele está a dizer. Mas, desde o início, que a coisa é clara, o Papa Francisco não tem uma agenda oculta. Desde o início, e a Evangelho Gaudium está lá o que ele quer para a Igreja. O que ele acha que é o seu pontificado. Desculpa. Sí, no, que tienes razón. A nosotros nos cuesta ir a su ritmo, y a nosotros nos cuesta porque seguimos teniendo una mente muy cuadriculada y muy cerrada. Y Francisco es todo horizonte. Y para Francisco todo aquello que no es malo como ataque, me refiero, es aprovechable, ¿no? Fue curioso cómo, por ejemplo, en la asamblea, cómo había lo que se llamaban los delegados fraternos, que eran de otras confesiones cristianas, de otras iglesias cristianas, ¿no? Entonces era muy curioso cómo causaban como un cierto recelo, ¿no? Pero era curioso porque en la asamblea, sí, a mí me llamó mucho la atención que de muchos temas, sobre todo los obispos, no hablaban en público, pero sí hablaban en privado. Eso me hizo pensar en algunas cosas, quizás a lo mejor que tienen que aprender a desprenderse de su rol de obispos muchas veces y actuar con un poco más de libertad, ¿no? Pero eso es una cuestión aparte. Pero cuando yo aprovechaba mucho los cafés para hablar con toda esta gente que era más difícil de poder hablar en los círculos, porque no teníamos siempre esa posibilidad, ¿no? Y a mí lo que me queda muy claro es que esa apertura de mente de Francisco nos está llevando por un camino que a nosotros nos da miedo, pero nos da miedo porque en el fondo seguimos pensando que la Iglesia es algo nuestro en un sentido posesivo, es decir, que nosotros la mantenemos y que nosotros la hacemos funcionar, cuando realmente lo que nos tenemos que convencer es que la Iglesia no es nuestra, sino que nosotros somos la Iglesia. Y en el momento que entendamos y asumamos con toda la responsabilidad que lleva el ser Iglesia, no tendremos miedo a usar los canales, a buscar otros canales, a llegar a los sitios de otra manera. Es decir, nos falta de algo. No estoy juzgando a nadie, que esto es una cuestión. Nos falta, y a mí la primera un poco, tener más fe
y menos cuestión legal en la cabeza. Es decir, en el fondo se trata de leer, aunque haya que modificarlo y haya que cambiarlo, pero se trata de leer el Código de Derecho Canónico a la luz del Evangelio y no el Evangelio a la luz del derecho canónico. Y eso cambia absolutamente. Pero eso es una cuestión nuestra y una convicción que tenemos que trabajar también nosotros mismos. Y desde luego no pensar que Francisco va a firmar un decreto y va a ordenar que la Iglesia sea sinodal, porque sería ir contra exactamente lo que se está proponiendo. Y él nos está enseñando a no vivir de eventos, sino a vivir de procesos. Y los procesos llevan su rodaje, su práctica, su tiempo, también su cruz, porque no todo es fácil ni va a salir todo bien a la primera. Pero el hecho de habernos escuchado en la asamblea y no siempre estábamos de acuerdo, y yo estuve en algún círculo que fue muy tenso, porque a lo mejor los temas pues eran un poco con muchas visiones, ¿no?, diferentes, pero eso no significa que no llegásemos a poder consensuar, a poder escuchar realmente y hacer lo que me dice el otro, lo que me cuenta el otro, hacerlo parte también de mi reflexión, que en finales de cuentas eso es la conversación en el espíritu, ¿no? Pero librarnos un poco de eso, de saber salir un poco a veces fuera del cauce normal y sabernos manejar más como cristianos adultos, como adultos en la fe. Entonces ahí yo creo que eso sí que será algo que nos ayudará muchísimo a recuestionarnos cómo seguir participando y sobre todo cómo empezar a hacer realidad muchas cuestiones que han salido en el propio documento y que además se pueden cotejar, por ejemplo, con las síntesis nacionales o con la síntesis de las diócesis y ver por dónde vamos. Y yo creo que ahí veremos que el documento no es tan lejano a lo que realmente era la esencia del sínodo desde el principio. Mais questões do Diogo Sanches Pereira. Esse ânimo que se pede que continue a acontecer e olhando os alicerces como uma boa base, devemos deixar a construção para os arquitetos ou somos chamados a percorrer esses caminhos novos e experimentar o espaço negativo? Pois outra maior, a CELAM está a fazer, e vem fazendo há muito, uma teologia e uma prática baseada na realidade, em especial dos pobres e mais desfavorecidos. Entre nós, a CEP já terá dado a entender que o trabalho daqui para a frente é só para entendidos. Depois deles, muitos sacerdotes já não querem saber da continuidade dos trabalhos nas suas paróquias. Alinham com uma quase desistência. Resta aos leigos, em grupos próprios, a iniciativa de continuar a análise e o aprofundamento do documento, apresentando o resultado desse trabalho. Quem aglutina esta informação e para onde se envia essa informação? E mais outra, do padre Rui Pedro Carvalho, no meio de tantas temáticas, não se corre o risco de dispersar a questão, e a questão essencial é esta, para uma igreja sinodal. Pronto, passo-vos a palavra. Bom, eu começar pelo fim, pela última questão. É verdade que, e há uma questão que surgia também da parte dos jornalistas, que este instrumento Labores, estas questões de facto abordam a igreja, eu falo da igreja a 360 graus, não é? São muitos os temas. De qualquer modo, eles estão aqui porque são necessários, necessários serem falados, não é? E de serem trabalhados. Não me parece que nenhum deles esteja aqui em excesso, não é? Por isso eu também uso a expressão caderno de encargos, não é? O caderno de encargos é isso mesmo, são várias coisas para meter em prática, não é? Que não nos estão confiadas para realizar. Eu não vejo tanto a questão da dispersão, eu vejo mais
a falta de empenho, não é? Aquilo que se calhar está subjacente a algumas questões aqui, não é? Como é que fazemos, como é que nós, a partir de baixo, conseguimos fazer ouvir a nossa voz, continuar a estar envolvidos neste caminho, e dar o nosso contributo. E eu, a propósito disso, lembro-me e falei com o António uma altura, aliás, foi por mensagem. Sim, é importante que todos estejamos envolvidos, mas algumas temáticas aqui já necessitam de um outro aprofundamento. Não é no sentido de excluir, no sentido negativo, mas de perceber que quando entramos no aprofundamento, é preciso um conhecimento da teologia, é preciso conhecimento da história, é preciso conhecimento do direito canónico. E se nós queremos dar substância e fundamento, de facto, a consistência às decisões que vamos ter que tomar, é necessário fazer esse caminho. Agora, ele não quer dizer que não possa ser feito em simultâneo com o envolvimento das pessoas. Ainda hoje explicava a alguém que estava muito preocupada com o sino, veio mesmo falar, estava preocupado com o sino e várias coisas, não é? E até com uma certa ambiguidade que sentia às vezes nas minhas homilias. Portanto, foi uma conversa muito franca. E eu disse, olha, dando o exemplo do Concílio Vaticano II e da recepção do Concílio Vaticano II, o pior que muita gente pode estar a fazer relativamente ao sínodo é não falar dele, é resistir. Porque se estão com medo que ele venha a ser mal recebido, que haja abusos por excesso, ou então com um entendimento muito restrito e muito, enfim, depois não ser aplicado, ou a ser aplicado de uma forma que não deveria ser, pode começar já cometendo este erro de não nos envolvermos, não compreendermos o que está a acontecer. Não é? O que a CELAM está a fazer não é, enfim, é muito, e ao mesmo tempo não é nada de extraordinário. A primeira fase disto tudo é dar a conhecer o que lá está no relatório síntese. É tão simples quanto isto, quer dizer, os vídeos que estão a fazer, já vi, enviaram uns vídeos para o WhatsApp com o Oscar, creio que a Cristina conhece, faz parte, portanto, da comunicação, ou faz a gestão da comunicação da CELAM, e portanto ele enviou-nos para um grupo do WhatsApp os vídeos e o que é que eles estavam a fazer, precisamente hoje, há 3 ou 4 horas atrás. E portanto, é preciso dar a conhecer algo tão básico como isto. Eu não sei, eu acho que é importante, não sei, quer dizer, é importante fazer chegar estas vozes, não só aos parcos, mas de modo particular àqueles que são os nossos bispos, não é? Dizer que se tem que empenhar neste caminho da igreja. Eu não estou a dizer que não estão empenhados, mas é que tem que ser mais expressivo. Não no sentido de confronto, que acho que não resolve nada, porque facilmente entramos em lógicas de uns estão contra, ou que os bispos estão sempre a ser atacados, ou enfim, os seus chamados à atenção, não é? E compreendo também a posição deles, não é? Que já não é fácil, mas de se entusiasmarem neste caminho, não é? De darem voz, porque eu acho que a renovação a renovação da nossa igreja, das nossas igrejas locais, passa precisamente por este caminho sinodal. Uma das coisas que nós podemos meter em prática, e a irmã Nathalie, nas jornadas diocesanas de Viana do Castelo falou nisso, é usar esta metodologia da conversação no espírito, mas a metodologia que foi usada mesmo durante a Assembleia Sinodal. Sobre um tema, temos alguém que dá algumas indicações do ponto de vista teológico, do ponto de vista espiritual, escutamos alguns testemunhos, e depois o nosso método de trabalho, o da conversação no espírito. Se nós aplicarmos já isto aos nossos conselhos pastorais, aos nossos conselhos presbiterais, aos conselhos episcopais, ou aos conselhos económicos, ou às nossas reuniões, enfim, noutros âmbitos, já estamos a fazer um grande caminho, parece-me. Não sei se ajudei a responder. Enfim, é preciso ser mais afirmativos e motivar mais, eu concordo. A Secretaria e aqueles que de uma forma também direta lá trabalham, tentam fazer aquilo que é possível, mas sim, há ainda uma grande resistência passiva e, portanto, implica daqueles que querem estar mais ativos, uma maior também resistência ativa, diria eu. Deixa-me só introduzir aí uma nota antes de passar a palavra à Cristina. A propósito precisamente dessa questão de como é que nós nos mobilizamos,
havia aí alguém que falava na Conferência Episcopal, porque de facto eu estive na conferência de imprensa final da Assembleia da Conferência Episcopal há 2 ou 3 semanas, fiz especificamente uma pergunta sobre o que é que a Conferência Episcopal tinha pensado para voltar a mobilizar os cristãos, e a resposta foi que se está à espera das orientações do Vaticano sobre o assunto. Portanto, de facto, aliás, na primeira fase do processo, houve uma pessoa da equipa de comunicação do Sínodo que me escreveu a dar os parabéns à equipa do Sete Margens, porque nós, no Sete Margens, dizia a pessoa, fizemos quase mais do que a Conferência Episcopal em termos de mobilização do debate sobre o Sínodo. Eu não tenho qualquer responsabilidade em mobilizar, aliás, o Sete Margens tem uma perspectiva alargada enquanto órgão de informação sobre a questão religiosa, não somos um órgão da Igreja Católica, apesar de sermos todos católicos aqueles que fazemos parte da equipa, mas parece que estávamos nós mais imbuídos da responsabilidade de mobilizar os católicos portugueses para o Sínodo do que a própria Conferência Episcopal, a quem competia desde logo uma atitude mais proativa. Segundo pormenor, a propósito da tua intervenção anterior, Paulo, que era, e sobre a teologia, é extraordinário. Eu entrei em pelo menos 3 livrarias, normalmente em Roma a gente faz isso, e nas 3 livrarias havia uma mesa, digamos, para não exagerar, pelo menos com 2 metros por 1, Só só livros sobre Sínodo. sobre o Sínodo. Portanto, esta é a diferença. E estava a falar... É o mercado, também é o mercado a Aliás, funcionar, também é o claro mercado que a sim, funcionar. claro que sim. Mas tínhamos ali autores basicamente espanhóis, italianos, franceses e um ou outro do norte da Europa, acho eu. Traduzidos, quase todos, praticamente tudo editado em italiano. O que é facto é que havia, e em cada livraria os títulos não são os mesmos, portanto, eu fotografei inclusivamente essas 2 ou 3 mesas e eu dou conta de que haveria seguramente uns 40 ou 50 títulos diferentes a propósito do Sínodo, sobre os mais diversos Sim, é muito. ângulos de abordagem. Aqui em Portugal temos um livro, um pequenino do Padre António, do nosso anfitrião, e se calhar é o único, não? Pronto, mas isto foi só um parênteses para agora passar a bola. O Luís Leal do Porto também Sim, produziu. está a fazer a tese de doutor. Já tem que é um prefácio da irmã Nathalie e está agora está a defender a tese de doutoramento. Eu só queria acrescentar uma coisa a isto, desculpa, Cristina, que é o penúltimo parágrafo da introdução ao relatório de síntese. E, nos próximos meses, diz esse parágrafo, as conferências episcopais e as estruturas hierárquicas das igrejas católicas orientais, servindo de ligação entre as igrejas locais e a Secretaria-Geral do Sínodo, desempenharão um papel importante para o desenvolvimento da reflexão. A partir das convergências alcançadas, são chamadas a concentrar-se nas questões e nas propostas mais relevantes e mais urgentes, favorecendo o seu aprofundamento teológico e pastoral e indicando as implicações no direito canónico. Portanto, está aqui na introdução. Portanto, já é dito, no fundo, leiam, vejam as convergências, vejam as questões a abordar ou a aprofundar e as propostas que são feitas e que considerem mais relevantes. Esta é a minha leitura. Podem começar a trabalhar desde já. Ok, é necessário orientações, diretrizes, algo mais concreto, elas virão, mas não estamos a navegar sem referências, não estamos sem bússola, não estamos em alto mar perdidos. Portanto, e está escrito agora. Como digo, não é o meu objetivo, nem é isso, por amor de Deus, estar a, digamos, alfinetar ninguém, mas vamos lá ver. É preciso ser mais proativo, né? nesse sentido, parece-me. Cristina. Sí, lo que dice Pablo tiene razón, porque luego adaptar lo que se vaya trabajando ya a la metodología que pueda favorecer o que pueda proponer Secretaría es muchísimo más fácil. Yo es que hay una pregunta
que hace María José, pero es que la última parte de la pregunta no sé si la interpreto bien. Ella pregunta que sobre la necesidad de intervenir, pero ¿quién puede intervenir? La Iglesia excluye a los cristianos fuera de la Iglesia de los que habla Cristina. Y a partir de ahí es lo que no acabo de entender muy bien. ¿Me lo podéis traducir alguien, por favor? ¿Cómo pueden esos intervenir sabiendo que el Papa Francisco no es la Iglesia? Ah, ya. Infelizmente. Infelizmente, sí, no es la Iglesia, sí. Pueden participar en principio. Yo he hablado con Luis Marín, hablé varias veces, incluso durante la asamblea, y le pregunté precisamente pues, por esta circunstancia, ¿no? De estas personas que a lo mejor no tienen parroquias o no tienen movimientos o no tienen, sí, cómo podrían intervenir en esta fase. Y me dijo que exactamente igual, que si se abre un espacio en las conferencias episcopales, envíen allí sus propuestas, y también a la Secretaría del Sínodo. O sea que en principio eso va a funcionar exactamente igual. Ahí no va a haber ningún tipo de problema. Cómo sea el formato, vamos a decir, la metodología, eso es lo que no sabemos. Pero en principio a mí Luis Marín me dijo que ahí no habría problema para hacerlo exactamente igual que antes, que no tiene que haber ningún problema, puesto que estamos hablando de integrarnos todos, de una iglesia que acoge y de una iglesia en la que cabemos todos. Por lo tanto, no tiene que haber ahí ningún problema. Y luego había otra pregunta que hablaba sobre el Eu artículo. acho, desculpe. Eu acho que a Igreja não acolhe todos. E, por exemplo, os que casaram de novo, não é? Que se divorciaram e casaram. Esse é um exemplo, por exemplo. Sabemos que há padres e padres, mas, na verdade, o que o Papa Francisco diz, e eu leio tudo o que ele publica desde o início, de facto, na maioria das paróquias, na esmagadora maioria, das paróquias e dos cristãos que vão às paróquias, enfim, pronto, dos eleitos, as pessoas ou estão dentro daqueles cânones ou são acolhidos, enfim, não fazem parte por norma, e temos o caso da comunhão, etc, etc. Portanto, eu só queria, enfim, ter algum esclarecimento sobre isso, quando se faz esse apelo à participação, para que não haja o desânimo, etc, etc. Estamos a referir exatamente a quem? A toda a gente. Eu entendo o que tem sido dito e proposto pelo Papa, a toda a gente. A expressão que o Papa usou em Lisboa, na Jornada da Juventude, todos, na boca do Papa é uma expressão verdadeira. A partir daí, já toda a gente repete a expressão à exaustão, na minha perspectiva, sem correspondência nenhuma com o que se faz, com o que muita gente faz, para não ser injusto também. De tal maneira, por exemplo, que eu até já brinquei na equipa do Sete Margens a dizer, usar esta expressão no Sete Margens fica proibido. Porque, de facto, imediatamente, tal como a dada altura o Papa falava em periferias e toda a gente começa a falar em periferias, mesmo que não tenha nada a ver com o que a gente faz, imediatamente todos falamos do todos, mesmo que o que a gente queira dizer-se é só alguns e muito poucos. Mas do que eu tenho entendido, do que o Papa tem dito e apelado e feito, é toda a gente pode participar. Como é que isto se faz? Uma pessoa, um grupo, um movimento, o que seja, faz uma reflexão sobre a síntese, sobre aquilo que é proposto no documento, resume essa reflexão e envia para Roma, para a Secretaria do Sínodo, envia para a Conferência Episcopal,
Pelo menos para Roma, eu acho que se deve enviar. Não sei o que é que a Cristina e o Paulo podem dizer sobre isso, mas pelo menos para Roma deve-se enviar. Portanto, todas as pessoas podem, de facto, participar da forma mais simples que existe, que é fazer um texto e enviar o seu contributo. Desde sempre que a Secretaria de Sínodo se mostrou receptiva e um canal aberto, não é? Seguir aquilo que era o normal, processo normal, paróquias, dioceses, conferência episcopal, mas se não fosse por aí, então entregar diretamente à Secretaria do Sínodo, enviar para a Secretaria do Sínodo, sim, né? Quer dizer, a receptividade não pode ser maior, é que estão absolutamente disponíveis para receber e escutar toda a gente, não é? Desculpa. Eu Sí, ponho. Cristina, ainda ias... António, sim. A Cristina quer falar. Luego había una pregunta también sobre el seminario de Braga, que ha salido un reportaje en la revista Vida Nueva. Yo no sé cómo, yo conozco el seminario de Braga un poquito, pero no sé, me imagino que si la revista ha elegido ese modelo o ese seminario como una excepción, digamos, tendrá sus motivos para presentarlo, además como una excepción ibérica, me refiero. Y eso haciendo la lectura desde mi país en este momento, donde los obispos acaban de volver de una convocatoria por parte de Francisco para hablar de los seminarios, pues me imagino que algo querrá decir, pero yo tampoco puedo responder exactamente a eso, sino que, bueno, pues han decidido, y sí que sé, porque me lo han dicho, que falta una segunda parte del reportaje, que era demasiado largo y no podía salir en la revista, pero no sé, tampoco puedo responder nada más. No sé. Obrigado. Eu também faço as minhas perguntas pensando na minha comunidade da Capela do Rato, pessoas que aqui estão e que estão comigo inquietas, como é que havemos de continuar uma reflexão fecunda na preparação para o Sínodo, e a Cristina participou e deu-nos uma ajuda preciosa. A minha própria questão pessoal, o que fazer com este relatório de síntese. Algumas pistas foram aqui colhidas, podemos fazer o que quisermos, podemos selecionar perguntas, poder aprofundar dimensões, questões. Pergunto-vos, na vossa opinião, quais são as urgências, as tarefas principais ou mais urgentes para o nosso contexto cultural relativamente próximo aqui da Península Ibérica, em Portugal e Espanha. E se o Padre Paulo poderá aprofundar esta metodologia da conversação no espírito. Imagino sobre a família ou sobre a economia, como perguntas que aqui apareceram, ou sobre todas as questões da bioética. Como fazer? Bom, quem fez mesmo a conversação no espírito foi a Cristina. Para mim pareceu, mas não, primeira coisa é, como digo, eu acho que o processo começa com a preparação de duas pessoas que introduziam esses temas, quer dizer, mesmo nos vários, eram 4 módulos, portanto o módulo A, depois B1, B2 e B3, e quando se iniciava cada módulo, portanto... Chegou a haver intervenções de teólogos, Dário Vitali foi aliás isso era transmitido em direto, não é? Que refletia pouco antes da redação da síntese. O Orman Rush, australiano, também interveio para falar esta questão entre tradição estática, tradição dinâmica, ou seja, tem que haver um momento, ou seja, primeiro as pessoas têm que haver um documento de trabalho, também me parece, não é? Não vamos abordar um assunto sem antes estudar. A Cristina poderá falar se toda a gente leu ou não leu o documento de trabalho antes de entrar lá dentro da Assembleia Sinodal, isso já é outra história, não é? É estudar o assunto, quer dizer, pressupõe-se que quem vai para lá aprofundou aquele assunto, também precisa ver que as mesas estavam organizadas não só sobre as línguas, uma questão geográfica, mas também aquilo que cada digamos, a sua competência naquela matéria, não é?
Portanto, não, enfim, vamos meter algo, isto para dizer, vamos discutir aqui uma questão de bioética, sim, mas as pessoas não têm as noções mínimas, o risco de não correr bem é muito grande, não é? Portanto, é preciso preparar as pessoas, é preciso ouvir alguém que também seja especialista na matéria, é preciso fazer essa abordagem espiritual, e depois, muito da conversação do espírito passa por escutar, em primeiro lugar, cada um, não é? sem interromper, dando evidentemente um tempo, fazer um tempo de silêncio para realmente assimilar aquilo que o outro disse, fazer uma segunda ronda, onde então já se vai procurar colher pontos comuns ou algo que a pessoa, não é, que se intui que sejam fundamentais, até que terminar, depois também um tempo de silêncio, até terminar no momento em que o que é que se colhia? As convergências, as divergências, as propostas, as questões a abordar. E o documento, a Cristina dirá melhor que eu, o relatório que no fim depois era votado e só podia ser entregue após uma aprovação por maioria simples, recolhia as convergências, as divergências, as questões a aprofundar e as propostas. Portanto, para dizer que, já agora, voltando ao início, se a comunicação não foi assim como era esperado, esqueci-me de dizer que o Ulrich dá uma entrevista, o cardeal, o relator geral, o Jean-Claude Ulrich, dá uma entrevista aqui em Braga. Por acaso, um jornal que eu sou gerente, mas não vou fazer publicidade, mas chama-se Diário de Monitor, e que ele diz que o processo ia ser muito transparente. Ou seja, entre essa entrevista, esse momento que foi na pré-jornada ou nos dias da Diocese aqui em Portugal, de preparação, isto é, para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, né, alguma coisa aconteceu. Né? Nesse período alguma coisa aconteceu. Pronto, aconteceu o que aconteceu, foi assim que aconteceu, mas para dizer que o relatório de síntese é muito transparente. O que eu acho que é importante abordar? Ministralidade na Igreja, a questão da accountability, ou seja, da prestação de contas, e que os leigos não só estão para animar o mundo e ser fermente, digamos assim, da massa, mas eles querem participar nos processos de decisão. Querem participar dos processos. A transparência está associada a esta participação dos leigos nos processos de decisão. E como é que se fazem? Como é que se toma? Como é que é o processo até tomar essa decisão? Não é? Portanto, eu diria, e declaro fundamental, porque isso é a questão dos seminários. A questão dos seminários é fundamental. É fundamental. E, portanto... A questão dos seminários é fundamental, se for fundamental, ou repensarmos o modelo de ministérios, não é? Porque eu não me interessa repensar um seminário para continuar com este modelo de ministério, de padre, que é uma visão que eu continuo a ver em Portugal, e acho que pela Europa fora, que é o padre chega à comunidade e é ele que manda, ponto final. Vamos ligar à ministralidade. Exatamente. Vou ligar à ministralidade e colocar num cenário. Imagino que uma paróquia até tem 5 padres, ou 10. A ministralidade não é para suprir a ausência do padre, ou porque temos ali os padres e o padre consegue fazer tudo. Não é isso. Não é, pelo menos este é o meu entendimento, e posso estar enganado e corrijam-me, por favor. A ministralidade é reconhecer que naquele leigo, naquela leiga, naquela pessoa há ali um carisma que pode ser colocado e deve ser colocado ao serviço do bem comum, ou seja, da comunidade, e portanto deve ser reconhecido. É outra coisa. Porque então entramos aquilo que se falou muitas vezes lá, da clericalização dos leigos. Muito bem, nós não temos padres para ir aí. Desculpem, vou usar uma expressão, não temos padres. Muito bem, mas não temos diáconos permanentes. Não há chocolate, há sucedâneo do chocolate. Desculpem lá. Não há... Não, era isso que eu às vezes comprava na escola, não é? Não havia dinheiro para comprar chocolate, mas havia lá ao lado havia um sucedâneo do chocolate, não é? Não levas torta, não levas o bolinho, mas mas levas lá o reboçado. Desculpem lá que não é para percebermos, não é? Portanto, não, há falta de padres. Temos que aqui agora alguém tem que resolver isto por nós. Não é isso. Eu não entendo a ministralidade na Igreja como clericalização, ou seja, ok, temos falta de padres, agora temos que meter leigos porque temos falta de padres. Não é isso. Aliás, eu vejo uma outra coisa, até, enfim, se calhar estou a ir mais longe do Ministério Ordenado, passarmos das autocandidaturas, digamos, ao chamamento, ao reconhecimento entre as pessoas, assim, tu eventualmente podes servir a comunidade, ou seja, reconhecer as pessoas, não é? Entusiasmá-las, digamos, mas se calhar aí, já é um grande passo, e não será.
Mas isto para dizer o que assim, é preciso saber também qual é o lugar, isto é, qual é a missão, ou que tipo, ou o perfil do padre que nós queremos para esta igreja. De qualquer forma, vamos lá ver. O que eu vejo, o que eu tenho ouvido em vários locais, do norte a sul do país, é que não está a funcionar. É que não estão a funcionar. Ou seja, que é preciso uma mudança. Eu pergunto porque é que ela não é posta em prática. Há ideias e há coragem. Sou eu que não compreendo. Exatamente. Eh, Era, Deixa-me introduzir uma última pergunta da minha parte, Cristina, e retomas, se entendes que sim. Se aqui também não faz falta, ligando ao que falámos já sobre a teologia, se não faz falta uma formação muito profunda e muito ativa das pessoas, quer no que respeita à Bíblia, quer no que respeita àquilo que são os documentos do Concílio Vaticano II, que hoje eu acho que é uma memória muito vaga para muita gente, incluindo para muitos padres, que porventura o concílio fala-se muito dele, mas se calhar muito pouca gente leu verdadeiramente os documentos do concílio, que é um bocadinho mais do que as 40 páginas, mas enfim. Aí é quase o Senhor dos Anéis. Não, estou... Exatamente. Cristina. em, em, empiezo por esta última cuestión que has planteado, ¿no? Es cierto que, y se abordó de hecho en la Asamblea, la formación de todo el pueblo de Dios, una formación que tiene que estar actualizada, digamos, para la realidad de la vida y del mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Y una cuestión que a mí me alegró muchísimo escuchar fue que por fin se ha reconocido el desconocimiento absoluto que tiene el pueblo de Dios, incluidos porque en los seminarios tampoco se les da mucha formación en ese sentido con respecto a la doctrina social de la Iglesia, y retomarla como uno de los pilares, digamos, que son necesarios, porque parece que solo tenemos una moral sexual, y además una moral sexual muy trasnochada por una parte. Luego, referente a la formación de los seminarios, no era solo la formación como tal, sino el replanteamiento de todo un ministerio, que es lo que realmente se necesita, ¿no? Porque el modelo de ministerio no vale, porque la sociedad no es la misma y la Iglesia no está en el siglo XVI, que es el modelo que tenemos ahora con Trento, que es cuando nace lo que estamos haciendo ahora realmente en los seminarios. Por lo tanto, no es una formación como tal, sino un replanteamiento absoluto de lo que son los seminarios y la figura y el contenido del ministerio. Y luego lo que preguntaba sobre las cuestiones de bioética, economía y demás, en la Asamblea se abordó también que, por ejemplo, para muchos de estos temas, o por ejemplo la inteligencia artificial, que es algo que recoge el propio documento, por ejemplo, se dijo que se podía invitar, y que de hecho es bueno invitar a personas que sean profundos conocedores de la materia, aunque no sean creyentes. Y porque no sean creyentes no significa que no puedan participar incluso en lo que nosotros llamamos las conversaciones en el espíritu, porque ellos pueden participar, primero porque nunca sabes dónde va a actuar el espíritu, que ya es lo único que nos quedaría por decir, si pueden o no, y en segundo lugar porque el método no solamente es válido para la Iglesia, es también válido para una reflexión en todo tipo de lugares, y por lo tanto no es solo que nos cuenten o nos hablen de su experiencia, sino también invitarles a vivir la experiencia que nosotros estamos viviendo, porque no olvidemos que la sinodalidad no es algo exclusivo de y para la Iglesia, sino que si tomamos Fratelli Tutti, el proceso de descubrimiento de alguna manera de la comunión, que es lo que estamos viviendo nosotros también ahora, puede ser un proceso en el que la sociedad llevemos, mejor dicho, a la sociedad la común unión que necesitamos para sacar al mundo adelante. Es decir, que la comunión vivida en la Iglesia
la podemos transformar en la común unión para vivir en la sociedad. Por lo tanto, la dimensión sinodal como tal no es algo exclusivo de y para la Iglesia, sino que es también para el mundo como tal. Muchas gracias. Não sei se há aí mais algumas intervenções no Há aqui uma, espaço de conversa. uma pergunta, reflexão, começa com uma reflexão da Cristina Joanás. Não é demasiado, é longa, mas eu vou ler. Não é demasiado fácil mandar a responsabilidade para os bispos? A minha perplexidade sobre a reação ao processo sinodal é a ideia de que o pensamento e a ação ficam suspensas até alguém, que não eu, que não nós, decida. Talvez me faça mais sentido pensar como podemos ajudar a intervir na Igreja que amamos, discutindo, discordando, reunindo e vivendo neste mundo. Não precisamos de autorização para pensar e falar sobre Deus. Não há nada nem ninguém que possa proibir de ser cristão. A questão para mim reside na necessidade de encontrar formas de atuação no mundo de hoje para ajudar a Igreja, a minha Igreja, que encontros e lugares fora da missa. Como cooperamos nessa dimensão relacional entre teologia e pastoral in situ, in motion, com os sacramentos, mas para além dos sacramentos e da missa e das paróquias. Se não funciona, onde podemos fazer mais e melhor? É uma reflexão profunda e ampla. Se calhar também é uma boa pergunta e reflexão para irmos encerrar. Deixa-me só dizer, não sei se essa questão da responsabilidade para os bispos se tem a ver com o que eu disse. Obviamente eu não empurrei responsabilidade nenhuma para os bispos, desde o início que não estou nessa perspectiva. O que eu disse foi que, perante uma pergunta de um jornalista sobre e o que é que os senhores bispos vão fazer com esta síntese, a resposta foi: estamos à espera de instruções de Roma. O que me deixa, obviamente, um bocado perplexo, porque os bispos têm um papel, apesar de tudo, de animação. Enfim, não sei se era de facto a propósito do que eu disse ou não, mas pelo menos fica ao esclarecimento. De resto, acho que é pertinente várias das coisas que aí são ditas. Paulo, Cristina? Sim, eu muito brevemente, evidentemente, enfim, também a Igreja é apostólica, a verdade é que é una santa, católica e apostólica, portanto há uma responsabilidade episcopal real, portanto, colocando-o assim, não é, na vida da Igreja. De qualquer forma, não é isso também, nem é o meu sentido, nem esse o sentimento. Eu acho que sim, que muito está nas nossas mãos. Eu estava a pensar num grande reformador que é São Francisco, que nem sequer era clero. Portanto, não precisa. Sim, não. E há espaços, a Igreja na Coreia começa com leigos, nem sequer com clero. Portanto, não é dizer que não é fundamental, o bispo não é fundamental, mas que muito está, evidentemente, nas nossas mãos. E acho que isso também é. Eu gostaria de terminar com uma mensagem de esperança. Antes de ir para o sínodo, disse-o e escrevi mesmo isto, que é: nós em 2021 não pensávamos que íamos ter esta participação das mulheres, não pensávamos que íamos estar a votar, não pensávamos nestas mesas redondas e, sobretudo, hoje pensava muito disso, numa igreja que já não. A igreja já não é áfona. Eu lembro-me de Enzo Bianchi, aqui em Braga, a falar, ainda era o prior, não é? da comunidade de Bouze, e ele passou aqui pelo Auditório Vita, seria, não sei se 2010, 2009, já não tenho a certeza. Lembro-me de ter gravado isso, porque na altura era diretor do Auditório Vita, e ter um vídeo no YouTube. Entretanto, esse canal do YouTube desapareceu e desapareceu esse vídeo. Ele dizia, quando no encontro que teve com o Papa Bento XVI, diz assim: o que é que acha mais importante? Perguntou-lhe o Papa neste momento, assim: devolver a palavra aos leigos. Devolver a palavra aos leigos. Com o Papa Francisco, isso aconteceu. A palavra foi devolvida aos leigos. A Igreja já não é áfona. Podemos falar, podemos ser escutados e estamos a ser escutados.
Este é um processo absolutamente inédito. Não correr mal já é a ação do espírito, dada a dimensão. Às vezes nós, quer dizer, achamos que isto é absolutamente normal e até chegamos ao fim, quer dizer, 80%, em algumas tivemos os menos votados, ou os que mais que tiveram votos contra, não chegaram a 20%. Portanto, ter chegado a um consenso desta ordem, quer dizer, que é a Igreja Universal ali reunida, nós só temos razões para estar felizes. Quer dizer, os nossos governos, olha, a Cristina, quer dizer, em Espanha, olhamos para os nossos presidentes, eles não se entendem, quer dizer, não conseguem resolver coisas que é da ordem da eficiência, enfim, não conseguem, e é à escala, enfim, olha, no Portugal, este retângulo, depois é a Espanha, não sei o que mais, e vamos por aí fora, quer dizer, e é isso, são estes sinais que me fazem também crer, de facto, a Igreja está a saber entrar nesta mudança de época. Agora, o processo é lento, porque é um processo orgânico, somos um corpo, não é? E temos de estar todos envolvidos nisto. E, portanto, no corpo, às vezes, enfim, a partir dos 40 já há uma dor, há sempre a mesma dor. Ela vai circular por várias partes do corpo, mas é a mesma, anda ali a circular. E foi umas dores, isso é normal que a gente se vá sentindo. Agora, vamos olhar, e eu queria terminar com esperança. Estão a acontecer coisas absolutamente extraordinárias. O que me espanta é já não nada causar espanto. E como digo, para além do relatório síntese, este documento, esta carta, melhor, apostólica, sobre, digamos, aprovados novos estatutos da Pontifícia Academia de Teologia, não ter provocado qualquer reação, por mim isso é que quer dizer, há uma certa indiferença, mas uma indiferença já, eu não sei se não é nas próprias elites, que me faz alguma, enfim, coloca-me algumas interrogações. Por outro lado, só para terminar com isto, uma certa resistência, tenho pensado nesta questão da resistência ao sino e da indiferença. As maiores batalhas é quando alguma coisa está verdadeiramente importante em jogo. Aí é que elas são sangrentas. Não é? De facto, uma certa resistência ou passiva significa, por exemplo, que algo de importante está mesmo em jogo. Algo de importante está mesmo a acontecer. Não é? E o sínodo, enfim, não querendo usar esta lógica da batalha, mas para que me entendam, o sínodo é precisamente é o grande movimento, é a ação do Espírito nos dias de hoje. E num período tão caótico, tão fragmentado, tão extremista, a abertura ao diálogo, ao encontro com o outro e à escuta que Deus tem a dizer para a Igreja e para o mundo me parece absolutamente extraordinário. Cristina, Me gustaría añadir una frase, digamos, un poco que recoge mi sentir, ¿no? En este momento yo siento que la Iglesia de verdad empieza a oler a pueblo de Dios y creo que es un buen olor además. Estamos muchos, pero es un buen olor por lo que... oler é cheirar, para quem eventualmente esteja menos familiar com o... Estou a traduzir oler, cheirar. Vale, sí. De olor, Pues, odor. sí, a mí tengo la percepción, la seguridad en este momento de que huele a pueblo de Dios por primera vez en muchos años. Esa ruptura tremenda que ha habido durante todo el segundo milenio se está de alguna manera empezando a dejar atrás y estamos retomando lo que era la esencia de la iglesia del primer milenio, que es cuando tuvimos una iglesia más parecida a lo que ahora queremos, porque es realmente lo que Dios quiere y estamos viendo que no es una cuestión ni nuestra por nuestro gusto, ni de Francisco porque sea algo que quiere hacer, sino porque es algo que sabe que hay que hacer en este momento. Por lo tanto, para mí ese es un buen momento y desde luego, si en este momento nosotros no somos conscientes de lo importante que es nuestra reflexión, nuestra aportación, nuestra crítica constructiva, porque se puede ser crítico, pero haciendo una crítica constructiva, seremos también nosotros responsables de que esto, si no llega a tomar una cierta velocidad, no será cuestión de los obispos, sino básicamente será cuestión nuestra.
Obrigado. António? Se calhar é a altura de terminarmos, Sim, não é? sim, pois. Da minha É isso parte, mesmo. mais nada de muito especial. Da minha parte, obrigado pelo papel que me foi atribuído, esperando que tenha sido útil também. Acho muito que a Cristina e o Padre Paulo deram contributos muito importantes para nos ajudar a refletir e a retomar o caminho, que eu acho que de facto é isso que importa, em ordem a esta missão da Igreja. Eu insisto, o sínodo, parecendo que é para conversarmos sobre o que queremos da Igreja, obviamente não se pode desligar, para sermos fiéis ao Evangelho, não podemos desligar o ser Igreja da sua missão e, portanto, aliás, isto está contemplado no lema do Sínodo, comunhão, participação e missão. Quer dizer, nenhum destes núcleos se pode pensar sem os outros e, portanto, o pensar a Igreja na sua estrutura e na sua dinâmica interna tem obrigatoriamente que passar por pensar a Igreja na sua relação com a sociedade e com o mundo. Quer dizer, não podemos continuar a limitar-nos a esperar que Deus converta os homens e o seu coração à ideia da paz, se nós não fizermos nada pela construção da paz, não é? Obviamente, se não fizermos o nosso papel, não estamos sequer a ser fiéis a Deus. Bom, não vou fazer agora nenhuma homilia, nem é esse o meu papel. Muito obrigado. Obrigado, eu. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, boa noite. Um agradecimento a todos vós três, o António Marujo, que moderou e deu o seu contributo, o Padre Paulo Ferroso, desde Braga, e que deu o seu contributo também na publicidade deste encontro, Eu procurei promover. Não, é cerca de 130 pessoas, acho que é muito bom. 134. 134. É assim, Mais a Jesus partilha. não é tão longe, 2 ou 3, nós 130 estamos muito bem. Obrigado pela tua experiência, pelas tuas sugestões. Obrigado à Cristina, pela generosidade do tempo e da diferença horária. Já na Espanha já seria a altura de estar no primeiro sono e aqui está acabando de sair deste encontro. Obrigado pela vossa esperança partilhada, pelo vosso entusiasmo que também nos é devolvido, por esta corresponsabilidade que brota das bases do povo de Deus. Às vezes hesitamos também, como pastores, como leigos, sentimos perdidos, não vemos claro, mas pronto, aqui estamos também para nos entusiasmarmos uns aos outros e continuarmos a dar passos nesta Igreja, neste processo, sobretudo, que acreditamos e que só pode ser, digamos, a identidade e a missão da Igreja, a sinodalidade. A todas as pessoas que nos seguiram presentes e a todas as pessoas que nos vão seguir na partilha através das redes sociais, o meu muito obrigado e uma boa noite a toda a gente.